Oi, Vete, tudo bem? Então, vim aqui hoje para a gente conversar sobre o caso que a gente trouxe essa semana no Instagram, que é do Dr. Ricardo, que é nosso aluno aqui no RCVet e também nosso parceiro na produção de conteúdos. O Ricardo atendeu um cãozinho da raça Australian Cattle Dog, que morava numa fazenda, era um cão de trabalho, de pastoreio. Essa raça é bem comum aqui para isso na região sul. E esse cão começou a apresentar urina escura. A tutora achava que era sangue na urina. Aí esse animal foi encaminhado, né, para alguns exames. Eu vou compartilhar com vocês mais um pouquinho do exame físico e dos exames para a gente discutir esse caso. Eu tenho que voltar aqui para tirar da tela cheia. Só um pouquinho, galera. Travou. Deu bom. Bom, então, o que o Dr. Ricardo viu no exame físico desse paciente foi somente um desconforto em região epigástrica. Ele não conseguia identificar exatamente onde estava o ponto de desconforto. A tutora relatava que ele, apesar de ser um cão de fazenda, os tutores eram bem cuidadosos, que ele não fazia força para fazer xixi, que ele não parecia ter muito desconforto, que às vezes ele ficava com a barriguinha um pouco encolhida, mas não era aquele cão com disúria e estrangúria clássica, e que ela viu essa urina com essa coloração, tá? E aí, gente, eu queria começar a nossa abordagem nesse caso, só com esses dados que a gente tem. Eu compartilhei com vocês lá no Instagram o hemograma, a bioquímica sérica, a urinálise e o resultado do ultrassom, tá? De forma alguma, compartilhar esses comentários aqui, como eles são públicos, eu trouxe com os nomes, mas de forma alguma o objetivo é expor alguém ou criticar. Eu só quero que a gente treine o nosso raciocínio, que o nosso grande objetivo aqui é justamente esse, treinar o nosso raciocínio e, consequentemente, contribuir para a formação de médicos veterinários e salvar mais vidas. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Bom, gente, seguindo então a nossa interpretação, e eu dei uma olhada, sempre olho os comentários, respondo todo mundo que eu posso no melhor tempo possível, né? E eu percebi algumas ansiedade em fechar o diagnóstico aqui nos comentários de vocês. Aqui, ó, pensei em rabdomiólise e de octofima, tá? Faz sentido as suspeitas diante da urina escura, mas se a gente começar a estreitar o nosso raciocínio, baseado no que a gente encontra lá nos exames de fato, que confirma a hematúria, né? Então, quando a gente tem um paciente com urina vermelha ou escura, o que a gente precisa diferenciar? Se esse paciente está apresentando hematúria, mioglobinúria, hemoglobinúria ou até mesmo bilirrubinúria, né? Esses três primeiros, mas quando a gente tem urina vermelha com coloração que parece sangue, a bilirrubinúria ainda pode confundir, causar uma coloração mais escura. Mas dependendo da causa, do tempo que esse possível sangramento aconteceu, a gente pode ter uma urina, mesmo com hematúria, com uma cor mais escura, não tão sangue vivo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Faz sentido a suspeita, eu entendo que isso deve ter vindo na mente porque é um cão de trabalho, então um exercício extenuante causando uma miosite e uma mioglobinúria poderia explicar o quadro. E ainda, cão de fazenda, a gente pode lembrar de neosporose, que é uma doença que causa miosite, pode causar mioglobinúria. Acredito que foi isso que a Bárbara, que comentou aqui, pensou, mas se a gente juntasse os pontos lá do exame que eu trouxe para vocês, isso já sairia da lista de diagnósticos diferenciais. Outra coisa que muita gente trouxe lá nos comentários foi Dioctofima renale. Dioctofima renale é uma suspeita importante diante de um paciente com hematúria sem explicação, tá? Mas os achados ultrassonográficos não são muito compatíveis. Depois eu já vou comentar com vocês sobre isso lá, tá? E outras pessoas comentaram sobre leptospirose. Aqui, não sei quem é da clínica, mas o Renan também comentou que pensaria num processo inflamatório infeccioso que acometeu os rins. Só que o que parou a dúvida na cabeça dele foi que o ultrassom tinha só um rim com a arquitetura destruída e o outro estava normal, tá?
E aí ele queria saber se a leptospirose poderia causar aquele padrão de lesão ultrassonográfica. É muito improvável que uma leptospirose cause aquele padrão de lesão, tá? Geralmente o paciente evolui com nefrite e pielonefrite, mas também pode evoluir para abscesso renal, então não dá para descartar aqui. No entanto, a bioquímica acaba nos tirando o foco dessa possibilidade. Já vou comentar sobre isso, beleza? Bom, gente, então eu coloquei os exames para vocês lá numa disposição que a gente sempre traz, hemograma, bioquímica, urinálise e ultrassom, mas eu vou começar aqui nesse caso focando no que a gente precisa observar quando atende um paciente com urina escura ou urina vermelha, tá? Então, o primeiro ponto é diferenciar as principais causas de urina escura, urina vermelha, que eu citei para vocês antes. Mioglobinúria, hemoglobinúria, bilirrubinúria e hematúria. O que a gente tem nesse caso específico? Então, o primeiro ponto é diferenciar isso. E a única forma de diferenciar isso é fazendo uma urinálise, tá? O pessoal que usa fitinha de fita reagente para urinálise lá na rotina, também tem que prestar atenção que nos casos de hematúria, a gente pode não ter um diagnóstico correto usando só a fitinha. Pode não, na maioria dos casos não vai ter. A fita pode acusar hematúria em casos de mioglobinúria e hemoglobinúria. Então, ela dá um falso positivo. Não é muito legal tu usar só esse critério para diferenciar, tá? Então, o ideal é mandar essa urina para análise. Beleza? Então, o que foi encontrado no exame de urina desse paciente? Para a gente começar a estreitar o nosso diagnóstico. Era compatível com hematúria de fato, tá? Então, a gente tem aqui uma grande quantidade de eritrócitos e leucócitos, né? Sempre que tiver sangue total na urina, vai ter muito mais leucócito, porque no sangue tem leucócito, né? Além disso, não foi detectado urobilinogênio e bilirrubina, e no que o laboratório faz no início do processamento da urina, foi compatível só com hematúria, não tem nenhuma observação que tenha mioglobinúria ou hemoglobinúria aqui nessa urinálise, e ainda a gente tem a presença de sangue, né, e de proteínas, tá? Então, tudo isso confirma que é uma hematúria e afasta as possibilidades diagnósticas relacionadas a mioglobinúria e hemoglobinúria. Então, nós vamos focar a nossa investigação a partir de agora nesse ponto. Viu como já começa a ficar muito mais fácil quando a gente pensa assim? Ih, fiquei inteira aqui, não sei o que eu fiz. Tá, deixa eu tirar aqui pra cá, botar eu bem no cantinho, porque agora eu trouxe um mapa mental. Eu adoro mapa mental, né? A gente traz bastante nos nossos conteúdos, porque eu acho bem mais fácil de a gente entender. Tá? Então, nós afastamos as outras possibilidades e temos agora a hematúria como ponto de partida de dado clínico para a gente começar a nossa avaliação, tá? Então, hematúria pode indicar doença em que tipo de situações, tá? O que a gente tem que pensar? Em doenças do trato urinário, aí entra a infecção do trato urinário, as urolitíases, se fosse um felino, a doença do trato urinário inferior dos felinos, neoplasia, trauma, hematúria renal idiopática, necrose tubular aguda, doença glomerular, anormalidades vasculares renais, cistite polipoide, cistite hemorrágica estéril e uretrite granulomatosa proliferativa. Esses são os principais diferenciais, tá? Além do trato urinário, o que a gente pode pensar? Pode estar havendo um sangramento em trato genital e estar confundindo aí o diagnóstico. Esse paciente não ter uma doença urinária, mas sim uma doença genital, uma condição genital que está fazendo com que apareça sangue na urina, tá? Então, no trato genital, o que a gente precisa descartar? Se é uma fêmea, primeiro, se ela é inteira, se não é castrada, se está em estro, tá? Até pode uma fêmea castrada ter síndrome do ovário remanescente e estro, mas isso dificilmente é um estro que cause um edema de vulva importante, com sangramento importante. Então, uma das perguntas lá na anamnese deve ser o status reprodutivo, né? Massa uterina vaginal, então é bem importante, tanto no macho quanto na fêmea, que a gente faça um exame genital completo, faça uma palpação vaginal, exponha o pênis até expor todo o pênis até a base para avaliar tudo direitinho.
Investigar a possibilidade de infecção uterina, isso a ultrassonografia de abdômen vai nos apoiar, mas sempre baseado no histórico também, né? Vaginite, principalmente em fêmeas jovens, é comum, mas não é comum causar hematuria importante. E ainda, doença prostática e trauma peniano, tá? Já atendi alguns pacientes que tinham trauma peniano e estavam com uma aparência de hematúria. Tinha sangue na urina, mas não estava vindo do trato urinário, tá? Então, essas são as principais possibilidades, além, obviamente, das coagulopatias. Então, as desordens plaquetárias, tanto de número quanto de função, podem levar à falha na hemostasia e, consequentemente, sangramentos. Distúrbios adquiridos por intoxicação, o mais comum é contato com intoxicação com subprodutos varfarínicos, né, que predispõem a sangramentos. Há distúrbios congênitos nos fatores de coagulação, também são um diferencial. Coagulação intravascular disseminada e ainda um parasita com apresentação pulmonar. Quem acompanhou as lives dessa semana, o professor Paulo já falou sobre isso. Então, gente, em relação às coagulopatias, não é esperado que esse paciente apresente só hematuria. Em todas essas condições aqui, são esperadas outros sinais, outros focos de sangramento, presença de petequias, equimoses, sangramento nasal, epistaxe, vômito com sangue. Então, é muito improvável que tenha só sinais de trato urinário. Então, isso já, no histórico e no exame físico, vai nos ajudar a mirar em cada uma dessas possibilidades. Beleza? Bom, aqui desconfigurou minhas animações, mas vamos lá. Não vai influenciar no aproveitamento desse conteúdo, eu acho, tá? Então, gente, o que é importante? Eu só vou dar um exemplo de como que a gente segmenta a nossa avaliação e como vai ficando mais fácil se a gente aprender a usar esses fluxogramas de diagnóstico, tá? Quando a gente está muito bem treinado, esse fluxograma ele é fácil de fazer mentalmente, mas quando esse treino ainda não está adequado, o interessante é que vocês usem os mapas e tentem ir excluindo ponto a ponto aqui as possibilidades. Então, qual pergunta é importante lá na anamnese de um paciente com hematúria? Tá? Se o animal é castrado ou não, tá? Como eu falei anteriormente, se então for castrado, o estro está descartado como causa, né? Então tem que olhar se tem alguma chance de síndrome do ovário remanescente, mas é improvável causar um sangramento a ponto de gerar uma hematúria falsa, vamos dizer, né? Porque acaba sendo não de origem lá no trato urinário. Infecção uterina também afasta a possibilidade se esse animal for castrado. E em machos, doença prostática afasta a possibilidade. E isso tudo a gente tem que considerar como diagnóstico diferencial, tá? Então, tudo o direcionamento e a exclusão das possíveis causas começa sempre com o histórico e exame físico. A partir disso, a gente vai traçar o nosso plano em relação aos exames complementares. Nesse caso específico, nos casos específicos de urina escura, a urinálise ela é um ponto crítico para a gente direcionar o diagnóstico, porque se eu não tivesse certeza que era hematúria, toda essa minha abordagem ficaria muito mais ampla e muito mais difícil de fechar esse diagnóstico, tá? Então, vamos lá. Pensando, então, que no nosso paciente tem poucos subsídios para pensar em doença do trato genital e coagulopatia, visto que não havia mais nenhum outro sinal clínico e ainda era um animal que não era castrado, mas que na avaliação do exame físico não tinha nenhum sinal de trauma, então era um macho inteiro e que não tinha sinal de trauma, e a hematúria era contínua. O tutor relatava que quando urinava saía só aquela coisa escura, tá? Quando a gente faz semiologia, geralmente a gente aprende um conceito em relação à hematúria, que se o sangue na urina é só no começo e ele desaparece durante a micção, é mais provável que seja uma alteração de trato genital ou de uretra distal, tá? Por quê? Sai sangue no começo, aí vem mais urina, lava aquele sangue e para de sair sangue.
Se não tem sangue no começo e no final da micção tem disúria, estrangúria e hematúria, é mais sugestivo de uma alteração na bexiga, na vesícula urinária, né, na bexiga. E se tem hematúria contínua, é mais sugestivo de doença de trato urinário superior, ou seja, ureteres e rins, tá? Então, tudo isso a gente vai levando em consideração para fechar o nosso diagnóstico, tá? Então, relembrando que lá no histórico o tutor relatou que o paciente não tinha disúria e estrangúria, tá? Então, essa ausência de disúria e estrangúria, ela afasta as possibilidades de infecção do trato urinário, urolitíases, aqui a DTIF não entra porque não é felino, né? Neoplasia e trauma de trato urinário inferior, tá? A gente esperaria esses sintomas também, então isso já afasta todas essas possibilidades, tá? Ainda a cistite polipóide, cistite hemorrágica estéril e uretrite granulomatosa proliferativa também são condições que levariam a esses sintomas. Então, tudo isso começa a ficar mais improvável, tá? Bom, seguimos o nosso raciocínio. Vocês já vão entender todo esse mapa, tá? Então, o hemograma desse paciente foi realizado só o que a gente chama de maquinograma, tá? Por quê, gente? A gente não é a favor de maquinograma, mas a gente sabe que ele é necessário e ele é importante para decisões críticas. Esse paciente, ele estava já com as mucosas um pouco pálidas e o tutor relatava que já fazia alguns dias que ele estava eliminando sangue na urina, agora a gente já pode chamar de sangue porque sabe que é sangue, né? E havia uma preocupação em detectar se já havia uma anemia importante. Então foi realizado inicialmente só o hemograma de máquina e esse hemograma mostrou que já tinha anemia, mas não era uma anemia grave. Tá? Basicamente isso que a gente vê associado a uma leucocitose que a gente não consegue classificar melhor porque não tem análise de lâmina, tá? Mas até aí esse exame é muito útil como ponto crítico de decisão em relação à gravidade da anemia, tá? Segundo ponto que vai ajudando a gente a afastar possibilidades, tá? Aqui, a bioquímica sérica do paciente é no mesmo dia que ele foi admitido para a primeira consulta, com aquela urina horrorosa que eu mostrei a foto para vocês, hemograma com uma discreta anemia normocítica normocrômica e ureia e creatinina normais, tá? Então, muita gente comentou lá no Instagram que faria uma pesquisa para leptospirose também, tá? Faz sentido, porque a leptospirose ela é uma doença que pode levar a abscesso renal, que era um dos diferenciais ali no nosso exame, só que é improvável, quase impossível, que um paciente com leptospirose, com abscesso renal secundário à leptospirose, não tenha azotemia, tá? Então, isso vai nos ajudar a afastar as possibilidades de infecção do trato urinário superior, pielonefrite e ureterite, como causa dessa hematúria. Beleza? Bom, o que mais? Aí veio o ultrassom de abdômen, que ajudou muito o Ricardo nesse caso, tá? Então, o que eles observaram no ultrassom, gente? Não tinha alteração na vesícula urinária, cadê? Na bexiga, tá? Parede norma espessa, presença de só sedimentos em suspensão, que pode ser normal. O rim direito estava totalmente normal e o rim esquerdo tinha dimensões aumentadas, arquitetura renal destruída, já vou mostrar a imagem para vocês, só dava para definir bem a cápsula e tinha o que a gente chama de uma breuba no meio de onde deveria ser um rim. Tá? Então, a conclusão do ultrassonografista foi a seguinte, isso aqui era a mancha no lugar do rim esquerdo, olha que coisa medonha, tá? Então, o ultrassonografista colocou que os achados no rim esquerdo sugerem neoplasia, hematoma, cisto ou ainda abscesso. A presença do sedimento pode indicar cistite, mas sem espessamento da parede é pouco provável, tá? E o que a gente tem que olhar para esse dado aqui? Lá na nossa urinálise não tinha bacteriúria, então cistite infecciosa bacteriana é muito pouco provável, tá? E o restante do exame tinha uma alteraçãozinha na vesícula biliar e próstata estava um pouquinho aumentada, tá?
próstata aumentada, a prostatomegalia pode causar hematúria? Pode. Agora, uma hematúria contínua, sangue o tempo todo naquela quantidade, é muito pouco provável, tá? Então, a gente afasta também essa possibilidade com os meus outros dados. O achado renal é muito mais importante nesse caso, associado com todos os outros dados que a gente tem, do que a alteração prostática. Beleza, gente? Então, vamos lá. Então, com tudo isso que a gente tem até agora, o que a gente pode concluir? O que o histórico, o exame físico, o ultrassom, a urinálise, a bioquímica sérica fazem com o nosso mapa mental? Então, com o tempo, a gente torna esse mapa mental. Aqui a gente traz ele como um mapa real para a gente riscar o que está excluído a partir de tudo isso, tá? Doenças do trato genital e coagulopatias estão praticamente excluídas, tá? É muito obscuro essas possibilidades, então a gente vai apagar elas aqui, tá? Como eu já tinha falado antes, infecção do trato urinário inferior e urolitíases, pelo exame de urina e pelo ultrassom, não há nenhum indício claro, tá? E ainda as outras causas, como hematúria renal idiopática. A idiopática não ia causar uma alteração renal esquerda daquela magnitude. Necrose tubular aguda também não causa aquele aspecto ultrassonográfico, assim como doença glomerular. Anormalidades renovasculares também não tem esse aspecto ultrassonográfico. Cistite polipóide, cistite hemorrágica estéril, uretrite granulomatosa proliferativa. Tudo isso está muito afastado pela nossa avaliação geral. A uretrite granulomatosa proliferativa ainda não pode ser descartada por esses exames, só que a gente volta lá para o aspecto semiológico. Então, na uretrite, na inflamação só de uretra, não é esperado uma hematúria importante e durante toda a micção, seria mais no início da micção, então isso está muito afastado também. E se a gente lembrar o que estava escrito lá no laudo do ultrassom, isso aqui tudo, quem disse pra gente que estava afastado foi o ultrassonografista. Então, olha a importância desse exame no fechamento do raciocínio nesse caso. A gente sempre precisa estar trabalhando muito próximo dessas especialidades para que a gente consiga fechar os diagnósticos, tá? Então, o achado ultrassonográfico pode sugerir neoplasia, hematoma, que está citado lá no laudo do exame ultrassonográfico, e ainda abscesso renal, tá? Sobre o abscesso renal, gente, eu já comentei anteriormente na leptospirose, que é uma das causas de abscesso, e outra causa de abscesso renal é qualquer doença infecciosa grave que leve à bacteremia, né, infecciosa bacteriana grave, que possa levar à bacteremia e, consequentemente, como o rim filtra todo o sangue, ele é um foco de acometimento em pacientes com bacteremia e sepse. Então, pode ser uma consequência dessa situação, coisa que os dados clínicos desse paciente não levavam a nenhuma suspeita de sepse e foco primário de infecção, tá? Diante de tudo isso, deixa eu ver, não é? O que aconteceu aqui, gente? Bom, vamos voltar. Diante de tudo isso, gente, o Ricardo, na condução do caso, e diante de um paciente que estava já anêmico e não parava de perder sangue pela urina, o animal ficou internado, seguia perdendo muito sangue, eles optaram pela laparotomia exploratória para melhor avaliação e possivelmente uma biópsia hepática ou até mesmo nefrectomia, se eles considerassem necessário. Visto que as nossas possibilidades diagnósticas se estreitaram para aquelas 3 possibilidades que eu citei para vocês, mas ainda não tinha como fechar esse diagnóstico. E aí, na laparotomia, eles observaram que o rim tinha perdido todo o formato e foi feita uma punção durante a cirurgia e verificado que era bem sugestivo de uma formação de hematoma, veio sangue na punção. Isso ainda não afastava a possibilidade de neoplasia e como morfologicamente lá durante a cirurgia, o cirurgião verificou que o aspecto externo do rim estava todo comprometido, no ultrassom só tinha cápsula, eles optaram pela nefrectomia total do rim esquerdo, tá?
E aí o material foi encaminhado para histopatologia e na análise visual era bem sugestivo de um hematoma, tá? Eu esqueci de contar um dado para vocês. Depois dessa suspeita aqui, depois desse planejamento diagnóstico, eles conversaram de novo com o tutor e ele trouxe informação que ele não tinha dito antes, porque ele não achou importante, mas isso é missão do clínico buscar, né? De que esse animal tinha levado um coice há mais ou menos 15 dias. E apesar de não ter marca externa de trauma, isso passou na cabeça do Ricardo, juntando todos esses dados, que podia ser de fato só um hematoma renal, tá? E aí, o que eles observaram foi que essa imagem, que é sugestiva de um hematoma, com um comprometimento importante de todo o parênquima renal, tá? Para fechar que não tem massa associada, tem que ter o histopatológico, mas todos os dados clínicos, né, toda a abordagem diagnóstica leva a crer que de fato foi um hematoma por trauma, que estava lá no nosso estreitamento de possibilidades diagnósticas. 72 horas depois, o paciente estava totalmente normal, já no pós-cirúrgico imediato ele estava bem, ainda tinha um pouquinho de sangramento, provavelmente residual das vias urinárias inferiores. 72 horas após foi coletada urina para uma nova análise e sangue também para acompanhamento da função renal, de um status de anemia desse paciente após a evolução. E aí o que foi observado foi que o paciente estava estável, a anemia estava um pouquinho pior do que no primeiro exame, mas passou por uma cirurgia agressiva, que é uma nefrectomia, né? E a função renal estava normal, apesar de um pouquinho aumentada a creatinina em relação ao exame anterior. Até o rim direito compensar a função pode levar um tempo, né? E isso pode estar relacionado a esta compensação e até a fatores pré-renais durante o procedimento anestésico. Não tem como a gente diferenciar isso agora. Beleza, gente? Acompanharam a lógica do raciocínio no diagnóstico nesse caso. Queria parabenizar o Dr. Ricardo e a equipe da Clínica VetMax pela condução. Graças a Deus deu tudo certo com o paciente. É um caso difícil. Tomar decisão pela laparotomia nesse caso é difícil também, porque a gente sempre fica na dúvida se é necessário, se realmente a suspeita maior era o hematoma pelo histórico que eu contei para vocês, né? Eles tinham a informação do trauma depois de tudo isso, mas o paciente não parava de perder sangue, eles optaram por entrar nessa laparotomia exploratória e a decisão foi pela nefrectomia. Graças a Deus o paciente está bem, deu tudo certo, e eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse caso, se vocês têm alguma contribuição e o que acharam de a gente aplicar esse mapa mental aqui na confecção do nosso diagnóstico. Deixa um comentário aqui embaixo, beleza? Beijão e até o próximo caso.